Amém? Glória a Deus. Então vamos seguir. Já estamos todos com as nossas Bíblias abertas em 1 Samuel. Hoje nós estudaremos os capítulos 15 e 16. Um momento, queridos, muito importante. A gente que está seguindo aí essa sequência do estudo do livro de 1 Samuel. E hoje nós vamos ver um momento da história bíblica em que nós acompanharemos uma transição de governo que foi muito relevante para a história de Israel. Então, eu quero te convidar, nós vamos ler o capítulo 15 por completo. E em seguida a gente vai discorrer um pouquinho sobre o 16. Todos acharam? Na minha Bíblia, o capítulo 15 ele está intitulado como a desobediência de Saul e a sua rejeição. Versículo 1. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não acabe com vocês juntamente com eles. Porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando estes saíram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. Verso 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o que mais era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gilgal. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: que você seja bendito do Senhor. Eu cumpri com as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: então que barulho de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido dos bois que estou escutando? Saul respondeu: trouxemos isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: espere, eu vou declarar a você o que o Senhor me falou essa noite. Saul respondeu: fale. Samuel continuou: não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, e o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer
nos holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você me perdoe o meu pecado e volte comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu para alguém que é melhor do que você. Também a glória de Israel não mente, nem muda de ideia, porque não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Saul disse: pequei, mas honra-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou ao Senhor. Amém? Podem sentar. Até aqui, depois a gente fala um pouquinho sobre o 16. Nós estamos lendo essa história e a gente entende um pouquinho do sentimento, da sensação do que acontece nessa cena. É possível a gente sentir um pouco aqui do desespero que foi manifestado por Saul. Nós estudamos nos 2 últimos capítulos, né, o primeiro momento em que Saul ele começa a ter atitudes que para Deus elas sobem como uma desobediência. E aí, no capítulo 13, nós vimos que o Senhor já tinha liberado uma palavra por meio de Samuel, dizendo para Saul que tinha escolhido um outro homem, segundo o seu coração, para governar sobre Israel. O reinado de Saul deveria ser perpétuo, só que por conta da falha, do erro de Saul, naquele momento Samuel fala para ele no capítulo 13 que ele perderia o direito de governar eternamente com a sua família sobre o trono de Israel. No 14 a gente viu ali aquele momento em que o próprio Saul ele é levado por achar que por conta de um pecado do povo, Deus não estava ouvindo ele, mas na verdade Deus não estava falando com Saul, porque Saul estava errado, e ele tenta atribuir essa culpa a alguém. E ali chega um momento que lançam sortes, e essa sorte cai sobre Jonatas, seu filho, e Saul fala: ainda que seja o meu filho, ele será morto. Mas o povo entra ali em intercessão em favor da vida de Jonatas e não permitem que Jonatas seja morto, porque por meio de Jonatas aquela batalha contra os filisteus ela é vencida. E nós vimos aqui que Jonatas ele tinha características de um homem que seria sim um bom rei. Ele tinha características de fé, de ousadia e coragem que o habilitariam para ser um homem que seria digno de governar sobre Israel. Porém, por conta do pecado de Saul, da falha de Saul, já não seria mais possível. E aí nós chegamos aqui no capítulo 15, onde a Bíblia relata mais uma vez uma falta gravíssima cometida por Saul. E essa falta gravíssima cometida por Saul é que definitivamente coloca fim em seu reinado. E aí nós vemos que, nós também falamos sobre isso na semana passada, que nós temos uma tendência a nos apegar com aquilo que nós somos ou fazemos, pelo tempo de caminhada que nós temos, ou pelo nível de importância que um dia nós tivemos em um ministério, ou na congregação, ou em um determinado lugar. E nós aprendemos aqui, na verdade, nós revisamos que quando Deus ele tem um plano, e quando nós não cumprimos a princípios, não tem essa de quanto tempo nós estivemos naquele lugar e naquela função. Ele sim nos remove dali e coloca alguém segundo o seu coração, para que o seu propósito não seja perdido. E aqui nós chegamos nesse momento, onde do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 15, nós vamos ver aqui esse momento em que Saul ele começa a organizar a sua armaria de guerra para lutar contra os amalequitas. Vem uma ordem direta do Senhor por meio de Samuel. Nós vamos lembrar, talvez você lembre disso, lá em Êxodo, Deus já havia liberado uma palavra. Ali era uma questão de honra para Deus, que essa guerra contra os amalequitas fosse vencida. Os amalequitas estavam perseguindo o povo de Deus desde a época do deserto, da travessia para Canaã. Então era uma questão de honra para Deus que eles fossem exterminados por completo.
nos primeiros versículos nós temos uma informação que Deus manda falar para Saul. Lembrem-se que Saul já tinha recebido uma palavra de Samuel dizendo que ele não governaria mais eternamente, nem a sua família, sobre o trono de Israel. Só que ainda assim, naquele momento ele ainda era rei e ele tinha que lutar. É fato que Saul não era um homem totalmente espiritual, ele não era segundo o coração de Deus, mas ele era um bom guerreiro, ele sabia lidar com o exército. Então naquele momento, embora ele já tivesse desagradado ao Senhor, ele ainda tinha força militar. Tanto que nós vamos ver aqui que ele reúne muitos guerreiros. A Bíblia fala que ele convoca 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Ou seja, 210.000 homens para lutar contra os amalequitas. E naquele momento Deus ele dá uma ordem por meio de Samuel: eu não quero que sobre nada, acabe com tudo. Porque em alguns momentos, como foi o caso da conquista de Jericó, quando Josué conquista Jericó, Deus deu uma ordem para Josué: eu quero que vocês peguem tudo que está lá e aproveitem os espojos de guerra. Só que foram casos isolados. Jericó foi um deles. Mas era comum que quando o exército de Israel de fato conquistasse uma terra, tudo que estava ali fosse de fato exterminado. Crianças, animais, nada que respirasse poderia continuar vivo. Aquilo era uma questão de honra para Deus. Certa vez a pastora ministrou sobre isso aqui, quando falávamos ainda sobre o livro de Josué, porque as batalhas de fato eram muito sangrentas, porque Deus ele é um Deus de justiça, então para ele tinha que exterminar tudo. Só em casos isolados, específicos, Deus dizia: eu quero que tragam alguma coisa de lá para cá. Mas nesse caso aqui específico, na guerra contra os amalequitas, e os amalequitas eles eram um povo nômade, eles andavam em vários lugares, montavam um acampamento ali, governavam naquele lugar. E naquele momento, a ordem de Deus para Saul foi: acaba com tudo, eu não quero que fique nada, absolutamente nada. Saul então sai dali. A gente viu aqui do versículo 1 ao 9 esse momento de organização, de consolidação desse exército. E de fato eles começam essa batalha contra os amalequitas e eles vencem. A Bíblia relata que eles matam todos, com exceção do rei. O rei continua vivo. E além do rei, a Bíblia vai revelar, só acompanhe comigo no versículo 8, quando a palavra diz: deixou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Então aqui a Bíblia já relata que Saul ele cumpriu 99% do combinado, matou todo mundo, porém deixou o rei. Versículo 9, olha o que diz: mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível eles destruíram. Então eles estavam em um cenário de guerra. A ordem de Deus era: não deixe pedra sobre pedra, não deixa nada, acaba com tudo, mata todo ser vivente. E sobretudo, irmãos, sabe, um exército ele era totalmente reconhecido como vitorioso quando o líder, o rei, era morto. Geralmente a cabeça era exposta, para que todos vissem ali que de fato o exército foi vencedor. Eles matam todos e deixam Agag vivo. E por conta própria decidem, talvez eles olham para aquele cenário de guerra e falam: olha, mas aqui tem bons animais. Nossa, mas que bois gordos, que animais saudáveis, vamos pegar, vamos levar para nós. Sendo que a ordem de Deus era: não deixem nada vivo. Então ali começa a confusão. Ali eles começam a assinar Saul mais uma vez por deixar o rei vivo e por permitir que o povo processe animais vivos ali da região dos amalequitas. Ele assina a sua própria sentença de destituição. E aí o negócio começa a pegar para Saul. Nós vemos com esse exemplo de Saul que muitas das vezes nós corremos o risco de fazer igual ele fez, né? Sabe, Saul tinha orientações que eram do céu: olha, é para fazer assim, assim, assim. Mas nós corremos o risco, isso aqui é para nós que temos uma vida itinerante ministerial, sobretudo. Eu vejo muito que os cultos de quinta-feira eles são muito direcionados para a liderança. Esses livros aqui do Antigo Testamento, desde Josué, Juízes e agora 1 Samuel, são livros, são palavras que elas vão atacar diretamente em áreas ministeriais, que se a gente estiver ligado, a gente vai pegar muita chave que vai mudar o nosso proceder. E aqui nós vemos que
nós corremos o risco muitas vezes de agir e reagir como Saul. Nós temos um direcionamento, mas muitas vezes nós queremos adorar a Deus e servir a Deus do nosso jeito. Nós sempre queremos dar o nosso jeitinho. Deus tinha falado para Saul: não quero que deixe nada vivo. Saul vai lá e poupa o rei. Vai lá e deixa que o povo poupe todos os animais. E quantas vezes talvez ao longo da história, isso a gente vê na Bíblia e talvez já aconteceu comigo e contigo, de termos uma orientação do Senhor, mas no momento de executar aquela tarefa nós pensamos: e se eu fizer assim? E se de repente for melhor assim? Saul, a ordem para Saul foi bem clara, a orientação foi bem clara, veio por meio do profeta. Não fica claro aqui o que deu na cabeça de Saul para deixar o rei vivo. Talvez queria trazer como um troféu e apresentar diante de Israel: olha, nós vencemos, mas não era necessário, porque a glória era para Deus. Não havia necessidade de aparecer, era só obedecer. Só que ele não obedeceu. E no meio do processo de servir ao Senhor, nós sabemos que muitas das vezes nós somos levados talvez a colocar o nosso dedo, colocar o nosso conhecimento, colocar a nossa experiência em coisas das quais Deus já deixou exatamente o que nós devemos fazer, com aquela ideia de querer dar uma ajudinha para Deus. E nós corremos o risco de, com isso, tomar a glória que não é nossa, aparecer demais. Muitas das coisas que nós vamos fazer ministerialmente falando, ninguém vai precisar saber. Cabe exatamente a nós obedecer e cumprir com aquilo que o Senhor nos mandou, de fato executar. Isso me leva a lembrar, eu até coloquei para não esquecer aqui, em Juízes 17, nós estudamos o exemplo ali do reinado de Mica, né? Mica, ele chama um sacerdote para ele cria um templo, ele gera um altar, porque ele queria ter uma igreja para ele queria adorar a Deus do jeito dele, ele queria um próprio sacerdote que falasse o que ele queria ouvir, ele queria um altar que fosse de acordo com ele montou o seu santuário, onde ali a adoração era do jeito dele, onde o sacerdote era dele, tudo era dele, e ele achou que isso era benéfico. Então muitas das vezes nós corremos o risco de fazer como Mica e fazer como Saul. Nós temos um direcionamento do alto, mas no meio do processo nós decidimos fazer do nosso jeito. O resultado foi bom, eles venceram a guerra, porque Deus tinha uma ordem, Deus estava ali. Só que no meio do processo, ele decide fazer o que foi favorável aos seus próprios olhos. E percebam que em alguns determinados momentos, fazer a nossa vontade em algo que Deus não está mandando a gente colocar a nossa identidade, pode comprometer todo o nosso futuro. Muitas das vezes Deus só vai querer que a gente execute aquilo que Ele mandou e mais nada. Muitas das vezes a gente não vai precisar aparecer para receber glória nenhuma, Ele só quer que a gente faça, porque no final das contas Ele vai ser honrado. Então às vezes a gente coloca os pés pelas mãos, porque nós queremos dar um jeitinho para que de repente alguém saiba que eu fiz, para que alguém saiba que eu sei fazer. Eu preciso mostrar o resultado disso, e não precisa. Saul era rei, ele já tinha o maior reconhecimento sobre Israel. Só que nesse momento, por ele fazer isso, talvez achando que era bom aos seus próprios olhos, ele passa por cima de um propósito, de um princípio de Deus. E quando ele quebra o princípio, Deus não tem mais conversa com ele. Ele já tinha pisado na bola no capítulo 13 ali. E agora aqui no 15, ele assina de uma vez por todas a sua carta de demissão, sem direito à revogação. Porque aquilo para Deus subiu como uma ofensa, ele quebrou um princípio. E aí, com Deus não tinha negociata, e não tem negociata. Hoje nós estamos no tempo da graça, mas isso não significa que se nós continuarmos quebrando princípios, Deus vai dar uma de bondoso, porque o Senhor é bom. Não, existem coisas que Deus não vai usar de misericórdia, Ele vai usar de justiça. No caso de Saul, a gente vai perceber lá na frente que Saul ele não percebe. Na mente dele, ele não fez nada de errado, porque ele tinha vencido os amalequitas. A gente vai ver aqui que versículo 11 e 12, Samuel, ele está extremamente triste pelo que Saul fez, porque Deus imediatamente falou. Quando Saul ele comete esse erro, o próprio Deus fala no versículo 11: eu lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Olha o que Deus diz: Samuel, eu lamento ter constituído Saul como rei. Alguns estudiosos, né? Alguns que pegam versículos isolados para querer falar da honra de Deus, falam: olha, viu como Deus erra? Não, queridos, Deus não errou. Ele não errou quando escolheu Saul. Nós vimos aqui que o povo quis um rei, Deus instituiu esse rei, mas
ele pega ali do meio do povo um homem que ele deu a chance de Saul crescer. Ele deu a chance de Saul manifestar um governo. Só que ele deixou bem claro para Israel: é esse rei que vai governar sobre vocês, é esse rei que vai ter domínio sobre vocês. O que o povo disse? Não queremos saber, queremos um rei. O que Deus queria dizer com isso? Agora assumam as consequências. Só que Deus, ele olha aqui e fala para Samuel, por meio de Samuel: eu lamento haver constituído Saul. Sabe aquela história, agindo Deus quem impedirá? Mais uma vez, né, a gente bate nessa tecla. O povo quis, Deus permitiu. Então nós vemos a diferença entre a vontade real de Deus e a vontade permissiva. A vontade real de Deus era não ter rei sobre Israel. Ele queria ser o rei eterno sobre Israel. Só que na vontade permissiva ele permitiu que Saul fosse rei porque o povo quis. Então muitas coisas das nossas vidas dá errado. Foi a vontade de Deus. Não, foi a nossa vontade. Ele permitiu. Ele não tem nada a ver com isso. Foi a nossa insistência em querer algumas coisas. Ele nos mostra que não vai dar bom. Ele nos mostra ali os cenários e a gente fala o quê? Não, mas eu quero assumir o risco. E a gente fala no final: não deu certo, foi a vontade de Deus. Essa não era a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, mas ele permitiu. Então existe uma diferença, queridos, entre a vontade real e a vontade permissiva. E aqui nós vamos ver que Deus está triste. Ele lamenta ter instituído Saul como rei, porque fica bem claro: Saul deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Era simples, era só ter matado tudo. Mas o que ele faz? Não, eu vou poupar aqui. Eu quero talvez brincar com essa história aqui. Não era para ter feito isso. Deus se entristeceu. A Bíblia diz: então Samuel ficou triste, clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou, Samuel ficou em vigília, orando por Saul, buscando direção de Deus. Senhor, foi pesado, e agora? Samuel foi para o monte fazer vigília, porque aquela ira no coração de Deus foi tão grande que até Samuel não sabia o que fazer. Ele estava triste porque Saul foi o primeiro rei. Foi Samuel que ungiu Saul. Então, poxa, o primeiro rei que ele unge, o primeiro rei que ele orienta, o homem que ele viu profetizando, o homem que ele viu sendo cheio do Espírito Santo. Agora Samuel está vendo a queda de Saul e está vendo a ira de Deus. Eu também ficaria triste. É o sentimento que nós como líderes temos quando um liderado começa a andar por outro caminho. Quando alguém sai, quando alguém começa uma rebelião, a gente fica assim. Eu entendo Samuel. Todo mundo que é líder, pai, mãe, basta ter autoridade sobre a vida de alguém. Ver o filho, poxa, eu já vi essa pessoa nos melhores dias da vida dela. Olha como está. E quantas vezes nós não já entramos em intercessão, madrugadas pela vida de alguém que, né? Então eu entendo aqui o sentimento de Samuel. E aí, ele se entristece, ele fica realmente mal. E aí chega um momento que ele chega aqui para versículo 12, né? Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas disseram a Samuel: Saul já chegou ao Carmelo. Saul tinha ido para o monte. Para quê? Ele foi lá e ele fez um monumento. Não fica claro que monumento é esse, talvez uma estátua para ser um memorial. Naquela época era comum que após uma batalha vencida se fizessem memoriais para que todos soubessem do poder de Deus, da glória daquela batalha vencida. Aquilo era uma honra para Israel. Não fica claro que se era uma estátua do próprio Saul, creio que não era uma idolatria aqui. Só fica claro mesmo que ele fez um monumento para si, algo dele. Ele foi para o Monte Carmelo, ele fez esse monumento e ali provavelmente ele falou com Deus. Quando Samuel chega lá, versículo 13 fala que Saul olha para ele e fala: que você seja bendito do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha, Saul ele não está nem percebendo que ele errou. Ele olha Samuel e fala assim: meu líder, profeta, eu consegui, eu fiz o que Deus mandou. E Samuel a noite toda falando com Deus, já sabendo da sentença, eu imagino como Samuel está ali. Então Samuel pergunta: tu fez o que Deus mandou, mas que barulho é esse de ovelha que eu estou escutando aqui? E que barulho é esse de boi? Claro que Samuel já sabia, Deus já tinha falado, mas ele queria ouvir de Saul. Aí Saul responde: trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Olha o que Saul está dizendo: Samuel, a gente acabou com tudo. A gente só pegou o que tinha de melhor para sacrificar ao Senhor. Foi para Deus. E muitas das vezes a gente corre o risco de cometer esse erro, justificar uma falta grave diante de Deus, justificando que foi para Ele. Não, mas eu fiz em nome do Senhor. Mas foi para Deus.
Eu errei pra caramba, mas, olha, eu servi ao Senhor. Ele não estava entendendo, irmãos, que o que ele fez ali foi pesado e errado. Samuel chega diante dele, olha, eu cumpri a palavra. E Samuel, mas que barulho é esse de animal vivo? Não, mas a gente trouxe para sacrificar o Senhor. Nós vamos adorá-lo. Eles querendo oferecer uma adoração que Deus não pediu, um sacrifício que Deus não pediu. Lembra do povo do bezerro de ouro? Moisés está demorando, vamos construir aqui, vamos adorar ao Senhor. Deus não pediu aquela adoração. Aquilo subiu para Deus, não foi como honra, foi desonra. Ele falou, Moisés, desce e mata todo mundo. Eu não pedi isso. A mesma coisa acontece aqui. Saul mata todo mundo, não matou? Não, mas nós pegamos o melhor para Deus. Não, porque para Deus tem que ser o melhor. Quantas vezes muitos líderes arrogantes usam disso? Não, ó, sai humilhando todo mundo, passa por cima de todo mundo, porque não, para Deus é o melhor. Isso pensa que dá o direito de passar por cima das pessoas, por cima da liderança, por cima de princípios. Não, mas é para Deus, é o melhor. E às vezes Deus não está te pedindo isso, Ele só quer que você obedeça e que você entregue o resultado, sem passar por cima dos princípios, sem justificar. Não, só fiz isso, mas no final das contas era para Deus. Sacrifícios que Ele não está te pedindo, orientações que Ele não te deu. E a gente usa isso às vezes como desculpa. Deus falou comigo. Deus às vezes não falou coisa nenhuma. Foi a nossa ambição, foi a nossa necessidade de aparecer. E aí Saul chega inocente. Não, mas vamos adorar o Senhor com esse sacrifício. Aí Samuel fala o seguinte, ele já está ali tentando lidar com a situação. Então Samuel diz a Saul, 16, espere, eu vou dizer a você o que o Senhor me disse nessa noite. Aí Saul, então me fala, né? Tá, então me diz. Não é verdade que mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei, te ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a esse caminho e disse, vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Olha, Samuel está dizendo para Saul, foi isso aqui que tu fez, por que tu fez isso? Percebam que Saul ele não entende que ele está errado, que ele justifica, ele volta e justifica. Pelo contrário, não, eu não estou errado. Olha o que ele fala, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Não era para ele ter trazido Agag, era para ter matado. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor o seu Deus em Gilgal. Então ele está falando, a gente não errou, a gente fez o que Deus mandou, mas a gente pegou, o povo pegou. Mais uma vez, um líder sendo dominado pelo povo, sem ter voz ativa. Alguém que tinha posição de governo foi vencido pela rebeldia de outros, justificando que era para Deus. Isso é muito perigoso. Essas rebeliões internas, a gente tem que fazer porque é para Deus, e vamos porque é para Deus, nem tudo Deus está te pedindo. A gente tem que ter cuidado até onde a gente deve ir. Óbvio que Deus é o Deus da excelência, Ele quer tudo do bom e do melhor. Mas quando Ele quer, Ele pede e Ele deixa claro. Ele confirma por meio do Espírito dEle. Ele não gera confusão, Ele não passa por cima dEle próprio para honrar alguém. Deus não quebra princípios, Ele não pode mudar a si mesmo para agradar a ninguém. E aqui o profeta está falando com Saul, ele não, mas a gente não errou. Espera aí, ele mandou matar o rei, a gente matou todo mundo, mas o rei ficou vivo. Mas era para ter matado todo mundo, não era para deixar o rei vivo. Parece muito simples, né? Poxa, mas que Deus é esse? Não era para ter destruído, destruiu. Tá, mas Deus falou que era tudo, então tinha que ser tudo. Não tinha essa negociata com Deus aqui. E aí fica aquela história, mas era para Deus. Era para Deus, aí ficou Saul tentando justificar o injustificável. E aí ele justifica que era para sacrificar. Versículo 22, porém Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros.
O que Samuel estava dizendo para Saul? Não é sobre o sacrifício, é sobre obediência. Isso é uma palavra, irmãos, que precisa ditar a nossa vida até os dias de hoje. Muitas das vezes nós queremos fazer sacrifícios para Deus que são inalcançáveis, até porque nós não estamos mais no tempo dos sacrifícios físicos. Os sacrifícios agora são espirituais. Mas, como está deixando claro aqui, para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Saul quis justificar, não, mas tudo que nós deixamos vivo aqui, tudo que nós trouxemos aqui foi para oferecer sacrifícios a Ele, porque era assim que se faziam sacrifícios. Só que Samuel está dizendo, será se Deus não se agrada muito mais da obediência do que do sacrifício? E fica uma interrogação em nossa vida hoje. Nós vemos aí, né, cada um crê naquilo que quer crer. Mas nós vemos muitos dos nossos irmãos que de outras visões de fé que fazem sacrifícios que para Deus são sacrifícios de tolo. Nós corremos o risco de fazer sacrifícios de tolo. Nós estamos conversando nos bastidores com alguns jovens sobre jejum, né? E muitas das vezes nós corremos o risco de fazer um sacrifício que é um sacrifício de tolo, né? Eu estou sem me alimentar, eu estou sacrificando, mas eu não estou obedecendo ao princípio. Não adiantou o teu jejum. É melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor andar em obediência do que tentar fazer coisas mirabolantes para agradar a Deus. Deus não se comove com sacrifícios. Deus, Ele nos prefere posicionados e em obediência. Logo depois, o próprio Samuel vem falar aqui para Saul, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, é muito grave. Rebelião, contenda, rebeldia para Deus. O que rebeldia é essa? É passar por cima do princípio, é não cumprir o que Deus mandou fazer. Para Deus, pecado de rebeldia, pecado de rebelião tem o mesmo peso de pecado de feitiçaria, é muito pesado. Então fica bem claro, é muito melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes a gente passa por isso em nossa vida. A gente está querendo tomar decisões, a gente começa a analisar os cenários e percebe, nossa, eu quero fazer isso, mas às vezes, irmãos, é muito melhor obedecer a um mandamento do Senhor. Às vezes não, sempre vai ser melhor obedecer uma orientação do alto do que sacrificar algumas coisas. Porque às vezes nós entramos em situações já sabendo que vamos sacrificar, achando que pode dar certo, e não tem possibilidade nenhuma de dar certo. Mas nós fazemos sacrifícios de tolo, e no meio do processo nós desonramos ao Senhor por não obedecermos a sua palavra. Todas as vezes. Isso não é só com Deus, tá? Toda liderança instituída por Deus, ela é digna de obediência. Se nós não tivermos cuidado, nós que somos liderados, obreiros, intercessores, nós que temos responsabilidades ministeriais e espirituais, se nós também não tivermos cuidado com isso, nós corremos o risco de cair nesse pecado de rebelião. É melhor obedecer do que sacrificar. A visão que está sendo pregada e estabelecida é bíblica, é de Deus, é do reino. Obedeça, não sacrifique, não negocie, não funciona com Deus. Essas negociatas não funcionam com Deus. Então aqui, Samuel, ele está deixando bem claro, né? Saul fala, quer justificar, não, mas foi para Deus o sacrifício. Mas Deus não queria sacrifício, Ele só queria obediência. Ele só queria que obedecesse. Não te custava nada. E às vezes não nos custa nada obedecer. É uma questão mesmo de posicionamento, é uma questão de decisão. Uma vez eu ouvi uma frase do pastor Tiago Brunet, que ela ficou na minha mente, e eu sei que ela nunca vai sair, porque foi uma frase que eu vou guardar para sempre. Eu vou passar para quem tiver a chance de me ouvir. Onde ele falava que nenhuma oração, nenhum óleo na cabeça é mais poderoso do que um posicionamento. A gente sabe que se posicionar custa, e a gente fica querendo sacrificar, fazer sacrifícios que não vão agradar ao Senhor. É muito melhor obedecer. É muito melhor se posicionar, ainda que nos custe algumas coisas, ainda que nos custe a fama, o reconhecimento. Nós não estamos aqui para ser reconhecidos. Eu vi uma história hoje da pastora, que eu vi essa história e comecei a rir. Quer ser reconhecido? Vai para o ML. Lá que é lugar de ser reconhecido. Eu olhei aquilo e comecei a rir. Porque tem irmão que tem essa necessidade. Eu quero que todos saibam que eu que fiz. Deus não está te pedindo para aparecer. Deixe que Ele apareça. É Ele que assina a obra, é Ele que faz tudo. O nosso papel é obedecer, é fluir naquilo que Ele está mandando fazer. Ah, mas ninguém me reconhece. Meu irmão, tu não está aqui para ser reconhecido. Nós não estamos aqui para que todos saibam quem nós somos.
Se um dia Ele quiser nos levantar, Ele vai fazer isso com o óleo que há sobre a nossa cabeça. Então eu olhei essa frase hoje, eu comecei a rir, mas eu vi, caramba, realmente é verdade. Quer ser reconhecido, irmão? IML. É ali que você trabalha com reconhecimento. No reino, a gente tem que diminuir. O reino é valor inverso. Eu tenho que diminuir para que ele apareça. Eu não preciso mostrar o que eu sei fazer, o que eu posso fazer. É Ele que nos evidencia quando Ele quer, para a glória dEle. Então aqui chega esse momento que Saul ele não está entendendo, porque na mente dele está certo, eu não errei, eu não fiz nada de errado. E aí depois que Samuel fala para ele, olha, isso aqui foi errado, é melhor obedecer do que sacrificar, isso aqui é visto como pecado de feitiçaria, mesmo peso. Então Saul começa a entender. Ele então diz, pequei, reconhece, versículo 24, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora eu peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porque por você ter rejeitado a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou como rei sobre Israel. Reconheci meu erro, vou ter tudo de volta. Não, nem sempre é assim. Mas não é o Deus da graça, mas é o Deus do princípio, da justiça. Deus já tinha preparado outro. A gente fica nessa, às vezes, de brincar com a graça, né? Não, eu dei um mergulho na graça, aqui no oceano da graça, aí eu peco de novo, não, eu voltei aqui para a graça. Vai ter um dia que não vai ter mais graça, irmão. Não tem graça brincar com a graça, né? Não tem graça brincar com a graça, porque vai chegar um dia que não vai ter mais a graça para nos socorrer, é justiça. Saul reconhece, errei, pequei, e perdoa. Vamos voltar para adorar então? Não volto contigo não. Acabou, Saul. Saul desespera, irmão. A gente lê o capítulo aqui, a gente vê que Saul ele fica tão desesperado que ele se joga em cima de Samuel, pega as orlas das vestes de Samuel e chega a rasgar, implorando, vai comigo. Por quê? Porque ele queria chegar lá ainda como rei, imponente. Ele não queria chegar como alguém que pecou, como alguém que transgrediu. Ele queria chegar ainda mantendo as aparências, porque isso fica bem claro. Verso 27, quando Samuel se virou para ir embora, Saul segurou pela borda do manto e essa se rasgou. Então Samuel disse, hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e deu a alguém que é melhor do que você. Meu Deus, ouvi isso de um profeta. Poxa, Deus tirou o que era teu e deu para alguém que é melhor do que tu. Nossa, tem gente hoje que não conseguiria ouvir isso, não. Hoje a gente não pode nem falar isso. Ó, irmão, desculpa, mas tem alguém melhor do que tu. Ele até se revolta, ele sai da igreja, porque na mente dele ele é insubstituível. Ela é insubstituível. E aí Saul disse, e ele ainda deixa claro, também a glória de Israel não mente nem muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia, para que minta. Então Saul disse, pequei, mas me honra diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo para que eu adore ao Senhor seu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e eles adoraram ao Senhor. Saul foi na frente, Samuel foi atrás. Perceba que Saul sempre fala, o Senhor seu Deus. A gente percebe que Saul não era um homem tão espiritual. Ele era sim um homem de guerra, ele tinha habilidades de guerreiro, humanas, que eram necessárias para Israel. Mas espiritualmente falando, aquele homem que recebeu o Espírito Santo, que profetizou, que estava ali, uau, top, ele já tinha o coração mudado. Então ele chega num momento aqui que ele queria voltar para Israel ali, para o povo, com essas honrarias ainda. Eu quero que os anciãos do meu povo vejam, eu quero adorar. Então o profeta falou, vai e eu vou te acompanhando. E aí a gente encerra o 15 e já vai para o 16, que já Deus não perde tempo não. Aqui não fica claro quanto tempo durou, né, do final do 16, do 15 para o início do capítulo 16. Mas o capítulo 16, ele já começa falando sobre a unção de Davi. Só que é interessante que o primeiro versículo o primeiro versículo do capítulo 16 já é Deus repreendendo agora Samuel. Por quê? Samuel estava triste, porque Saul tinha perdido o governo. Deus olha para Samuel, e fala o seguinte, Samuel,
até quando tu vai ter pena de Saul? Porque Samuel estava triste. E como eu falei, era compreensível para ele. Samuel estava ali numa situação que ele estava talvez chorando, talvez há muito tempo, lamentando o que tinha acontecido. Deus olha aquela situação aí, profeta, te levanta. Está chorando por causa de Saul? Nada disso. Engole choro e vamos ungir o próximo rei. Já percebeu que Deus, isso serve para mim e para ti, sabe? Tem tristezas em nossa vida, irmão, que Deus entende, mas Ele não aceita que a gente fique chorando muito tempo, não. Tem coisa que a gente tem o direito de lamentar, mas a gente que tem chamado, ficar chorando debaixo de cama o tempo todo, ei, levanta, pega o teu instrumento de ministério e vai trabalhar. Que negócio é esse que está chorando? Então a gente às vezes fica igual Samuel, né? Poxa, não saiu como eu queria, meu Deus, eu estou frustrado, não vou mais fazer. Deus vai lá e te chama para te lembrar que tu tem um chamado, profeta. Vamos lá, vamos ungir o próximo rei. Vamos lá, teu ministério precisa de ti. Vamos lá, eu conto contigo. Lembra? Só Samuel podia ungir o próximo rei. Tem coisas que é só nós que podemos fazer dentro do reino. Volto a esclarecer isso, me entenda, não é que nós somos insubstituíveis, mas existem coisas que só nós podemos fazer, e Deus conta comigo e conta contigo. Então Deus não aceita o teu choro, não. Ele não aceita a tua depressão emocional ali, ficar abalado por conta de uma situação. Eu lembro de Neemias aqui. Neemias, quando se apresenta diante do rei que ele está abatido, ele nunca tinha se apresentado abatido diante do rei, só que tinha um motivo justificável agora. Jerusalém estava em ruínas. Ele se apresenta diante do rei para servir o rei e fala assim: o que é que tu tem? Nunca te vi assim. Aquela tristeza era justificável. Ele explica o que acontece e ele é liberado para voltar para Jerusalém. Por quê? Para cumprir um propósito: reconstruir os muros de Jerusalém. A gente tem que levantar para cumprir propósito, irmão. Eu já falei várias vezes aqui, o reino não para. Só aconteceu isso com Josué. O sol parou, o tempo parou para ele vencer aquela guerra, mas o tempo hoje não para esperar a gente enxugar lágrima, não. As coisas continuam acontecendo. O teu ministério cambaleando, a tua casa em guerra, a vida continua e Deus está esperando um movimento nosso. Então o capítulo 16 fala, o título é Davi é ungido rei, mas começa com Deus chamando Samuel para real. Ei, até quando você terá pena de Saul, se eu já o rejeitei como rei? Ou seja, não adianta mais. Aí Deus fala: encha um chifre de azeite e ponha-se no caminho, porque eu vou te enviar. Não tem assim, mas para onde que eu vou? Pega o teu instrumento e eu vou te dizer. Eu só não quero mais que tu fique chorando dentro de casa, triste por conta de alguém que eu já rejeitei. Tem guerras que a gente enfrenta, que a gente está orando por alguém, que Deus chega uma hora que Ele fala com a gente: isso aqui já é comigo, sai. Várias vezes, talvez alguém já passou por isso aqui, de estar intercedendo por uma causa, chorando por algo, e Deus fala assim: ei, acabou, agora é comigo, te levanta e segue. Você precisa passar por isso na tua vida, eu já passei. Isso é muito real, irmão, porque Deus Ele não fica esperando a gente se recompor, não. Ainda mais a gente que sabe para que a gente nasceu, a gente que sabe que tem chamado, que tem ministério, que tem responsabilidade. Deus não espera, a gente não pode ficar nessa. Não, deixa só eu me curar, meu irmão. O diabo monta em cima dessa situação. O inimigo fica lá potencializando sofrimento, tristeza, aí vem uma pressão, aí vem aquela famosa frase: eu acho que eu estou com depressão. Não, meu irmão, a gente dá muito tempo para o inferno trabalhar, o inferno é organizado. Estou triste, tudo bem, o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, mas se não vier de manhã, tudo bem, eu vou lavar o meu rosto e vou para cima. A gente que sabe o que carrega não pode dar chance para o inferno avançar. Tem muita coisa lá fora dependendo de nós. É claro, hoje nós não temos a mesma responsabilidade de Samuel. Eu até diria que talvez até maiores, dependendo do nível, do alcance do nosso chamado, é muito maior. Você que foi chamado para ganhar vidas, influenciar vidas, um dia que você para, o inferno avança em alguns territórios. Então você precisa estar bem, você precisa estar de pé. Quer dizer que eu não vou chorar, eu não vou passar por tristeza? Não é isso. A gente não está dizendo aqui que você tem que se mostrar como super-homem ou super-mulher. Nós somos humanos. Mas toda dor tem um fim. E tem coisas que não é o tempo que vai curar, não, é um posicionamento. Eu levanto sangrando, mas eu vou me curando trabalhando.
a gente sempre fala sobre isso porque a gente não quer que você venha para cá doente. Mas tem coisas que é servindo que você vai ser curado. É saindo de casa, enfrentando o problema que você vai vencer. Ficar em casa não resolve o teu problema. Ficar chorando. Tem dores que são necessárias. Só que Deus não fica esperando o tempo passar para a gente ficar de pé, não. Ele faz igual Samuel. E o Espírito Santo vem e fala com a gente. Está na hora. Te levanta. E a gente sabe como é isso. Quem já passou por isso, por esse confronto, sabe. Então Deus chega aqui para Samuel e fala: até quando vai ter pena de Saul se eu já rejeitei? Pega o chifre, te posiciona e vai. Ele não tinha o que fazer. Fazer o quê? Vou enxugar minhas lágrimas e vou pegar minha roupa sacerdotal, eu vou pegar o azeite, eu vou pegar o chifre e eu vou ungir o próximo rei. Ministério de pé. Porque tinha gente esperando por esse rei. Deus contava com o profeta. E aí a Bíblia começa a nos revelar agora que Samuel ele teve medo, né? No versículo 2 fala: como é que eu vou fazer isso se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Saul já sabia que ele não era mais rei, ele tinha perdido o governo. Então o que é que Samuel pensou? Se eu for e Saul ficar sabendo, ele me mata. Qual era o objetivo? Vamos matar o profeta para ele não ungir o próximo rei. Como se dependesse do profeta, né? Se Saul matasse Samuel, Deus ia levantar outro para ungir Davi. Mas Saul não seria mais rei, Deus já tinha decidido. Então, o que Samuel pensou? Se ele sabe que eu vou ungir um próximo rei, ele vai ficar de olho em mim. Aonde eu for, ele vai atrás. Aí Deus pega e fala para Samuel: não, vai e diz que tu está indo sacrificar. Leva um novilho contigo e quem tu encontrar, tu vai dizer que tu está indo sacrificar. Era um álibi justificável. E aí, quando ele chega ali, versículo 4, Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: a tua vinda para cá é de paz? Porque quando o profeta chegava numa província, meu irmão, meu Deus, lá vem o profeta dar recado de Deus. É de paz, Samuel? Samuel, é de paz, eu vim sacrificar. Samuel então chega na casa de Jessé. E aí, versículo 5: sim, é de paz. Eu vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Eu lendo isso daqui, olha, isso aqui muito sério, assim, é uma coisa que, o poder de uma consagração, né? A gente tem um culto domingo de manhã que o nome é consagração. A gente às vezes não tem noção do que significa a consagração. Samuel chega ali naquele lugar para sacrificar. Só que para sacrificar não podia ser de qualquer jeito, tinha que estar em consagração. Consagração era jejum, era tomar banho, mudar as vestes, estar apresentável para então servir. E a gente às vezes quer servir de qualquer jeito. Eu sei fazer, eu posso. Lembra? Semana passada, não é porque eu sei fazer que Deus precisa que eu faça. Eu preciso honrar o sacerdote. Samuel chega na casa de Jessé: vamos sacrificar. Isso fica subentendido que todos foram se aprontar, todos foram se arrumar, foram tomar banho. Era um jejum, era uma renúncia enorme quando havia sacrifício. E aí ele chega na casa de Jessé para essa consagração. Todos eles se consagram. A Bíblia diz: então ele consagrou Jessé e os filhos e os convidou para o sacrifício. Olha só, eles se preparam, o profeta consagra todos eles e aí eles vão servir. Se a gente fosse usar isso ao pé da letra hoje, a gente só subiria no altar para pregar, para tocar, para dançar, para dar aviso, para fazer qualquer coisa. Se o profeta consagrasse, agora sobe. Pelo peso que é estar em um momento de sacrifício, em um ato espiritual tão grande como era aquele. E aí, a Bíblia diz: aconteceu o que? Versículo 6: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém Deus disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu já o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o humano vê. O Senhor vê o exterior, porém o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Eliabe é o primeiro, provavelmente forte, bonito, apresentável, com características físicas favoráveis para um rei. E Samuel no seu íntimo certamente é esse, tem aparência de rei. Deus falando: não, mas eu já rejeitei. Eu não olho como o homem vê Samuel. Sabe o que isso nos leva a entender?
Deus, quando escolhe Saul, muito foi pela aparência física, porque nós vemos que depois que o coração dele foi mudado, né? Isso fica claro para a gente lá em 1 Samuel 13, versículo 14, quando Deus fala com Saul: eu já escolhi outro segundo o meu coração. É porque Saul não era segundo o coração de Deus. Saul foi escolhido pela aparência, ele era forte, ele era alto, ele era bonito, ele era imponente. Deus escolheu as características físicas de Saul, iriam favorecer aquele governo de rei, porque ele teria que ter habilidade de guerra. E no processo Deus muda o coração de Saul, porque o Espírito desceu sobre ele. Só que aqui nós vemos que a aparência física, no caso de Saul, não garantiu que ele fosse um homem segundo o coração de Deus, e não tem nada a ver. Deus é especialista em pegar os que não são para confundir os que são, né? Quantas vezes a gente não já se surpreendeu com uma irmãzinha, com um irmãozinho que não dá nada por ele sobe no altar e o fogo desce. Mas a gente sempre espera o melhor daqueles que usam terno, gravata, os imponentes, e Deus pega os menorzinhos e levanta e usa. Várias vezes Deus já fez isso. E aqui Deus está deixando claro para Samuel: eu não vejo como homem vê Samuel, esse aqui eu já rejeitei. Então, o versículo continua, versículo 8. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Então Jessé passa todo mundo ali, os 7. E aí o Senhor não fala nada. E aí Samuel olha para Jessé: Jessé, acabaram os filhos? Ele: não, tem o mais novo, está cuidando das ovelhas, está no pasto. Naquele tempo, queridos, cuidar das ovelhas, ser pastorzinho de ovelhas, era a responsabilidade do mais novo. Não tem possibilidade de ter características de guerreiro, vai cuidar de ovelhas, fazer alguma coisa. Os outros se preparam para servir o exército. De fato, os filhos de Jessé, Abinadab, Eliabe e Samar, eles fizeram parte do exército. Onde que estava Davi? No pasto, fazendo o serviço que ninguém queria fazer. E aí Samuel então fala o seguinte: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. E aí acontece aquilo que nós já sabemos. Manda chamar o menino chega e o Senhor olha para ele e fala: esse é o que eu escolhi. Aí a gente olha, versículo 13, o 12, né? Vamos no 12 aqui. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. A gente já sabe que boa aparência já não era um critério para Deus, porque os outros também tinham. Aqui era uma coisa agora de coração, de íntimo. Então o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois é este. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levanta e vai embora para Ramá. Olha que culto interessante esse. Samuel unge e vai embora, não diz nada. Eu sempre tinha analisado essa passagem, irmãos, e talvez você também. A gente imagina que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele fala: olha, dessa casa sairá um novo rei. Não, ele chama eles para consagrar e para oferecer sacrifícios. Ele não fala o motivo pelo qual ele está ali na casa de Jessé. Ele consagra cada um, mas ele não fala qual era o motivo daquela apresentação. Passa ao primeiro, ele só pensa: é esse. Deus fala: não é, passa para o próximo. Mas consagrou para sacrificar, consagrou todos, derrama o óleo sobre Davi e sai. Ele não fala que Davi foi ungido rei. Não fica exposto, nem Davi sabia que ele tinha sido ungido rei. Era uma coisa de Samuel e Deus. Mas naquele momento já havia um óleo sobre a cabeça de Davi, um óleo de governo, de autoridade. Samuel unge Davi, se levanta daquela mesa e vai embora. Ele não fala: vamos dar boas-vindas ao novo rei de Israel. Não, ele não faz apresentação de rei naquela casa. Ele só unge e vai embora, porque agora era com Deus. Deus ia preparar Davi. E nós vamos ver, olha o que a Bíblia diz. Depois que Samuel pega o chifre e unge Davi no meio dos irmãos, daquele dia em diante o Espírito do Senhor se aposta de Davi. Davi não sabia que era rei, mas tinha algo acontecendo com Davi agora.
Davi não sabia o que era aquele óleo na cabeça dele, porque ele é ungido. Samuel vai embora para Ramá, para onde que Davi vai? Ele fica na mesa comendo, e provavelmente no outro dia, para onde que ele vai para o campo, cuidar de ovelhas, mas ele não sabia que ele tinha sido ungido rei. Mas no coração do Senhor já havia um decreto: esse é o rei de Israel. Sabe, isso nos ensina uma coisa muito forte. Às vezes a gente recebe uma unção sobre a cabeça, a gente acha que o nosso ministério, naquele dia que eu fui ungido, eu já sou um pastor. Não, alguém falou para mim que eu tenho uma unção de missionário. A gente sai do culto já querendo ser missionário. Eu saio do culto já querendo pregar para todo mundo, porque a profeta falou que eu sou pastor. Não é assim que funciona, meu irmão. Davi foi ungido rei, no outro dia ele foi cuidar de ovelhas. Deus vai te preparar no secreto. Ele vai te preparar onde ninguém vê. Saul ainda tinha autoridade como rei, só não tinha espíritos, o Espírito Santo de Deus. O Espírito agora estava com Saul, com Davi. O que a Bíblia diz? Versículo 14, que depois que o Espírito do Senhor se retira de Saul, o Espírito mau enviado por Deus se aposta de Saul. Deus, ele cria um propósito para fazer com que Davi comece a sair lá do campo para ter acesso ao palácio. Davi nunca tinha pisado ali. Deus, ele cria propósitos para nos tirar de onde nós estamos, para nos fazer entrar nos lugares onde nós vamos reinar, irmão. Nós que temos unção de governo, nós que temos um óleo sobre a cabeça, não se apresse. Deus vai criar estratégias para te fazer pisar no território da conquista. Davi foi ungido rei, mas ele volta para o pasto. O que é que Deus faz? Eu vou confundir Saul. O Espírito Santo não está mais com ele, está com Davi. Eu vou colocar um espírito mau para ele precisar do que Davi tem. Aquela palavra sobre propósito, quando é que meu propósito nasce, o meu chamado nasce? É quando o que eu posso fazer casa com a necessidade de um povo. O que Davi sabia fazer, ele sabia tocar harpa, ele era um adorador no secreto, ele já tinha um coração segundo o coração de Deus. Então o que Davi sabia fazer, casava com a necessidade de Saul. Ali nasce o propósito, ali nasce o chamado. Eu sei tocar, eu sei cantar, eu sei pregar. Qual é o meu chamado? Quando é que eu vou começar, pastor? Quando o que tu sabe fazer casa com a necessidade da comunidade. Quando o que tu pode fazer casa com a necessidade de um povo. Aí o Deus te levanta, te habilita, te unge, te envia. Enquanto isso não acontece, fique no banco, sente, aprenda, seja ministrado. Fique no secreto, servindo, sem plateia, sem público. Davi era adorador no secreto, só Deus sabia. Dos louvores que Davi cantava para ele ali, onde ninguém via, só Deus sabia. Quando Deus fala com Saul lá no capítulo 13, Deus já tinha falado: eu já escolhi para mim um homem segundo o meu coração. Ele já tinha visto Davi, quando nem Samuel sabia quem era. Deus já nos viu, quando ninguém tinha nos visto. Ele já sabia exatamente quem nós seríamos na presença dele. Então o ministério que nós temos hoje, irmãos, é só uma desculpa de Deus para te trazer para o lugar onde Ele vai te usar para a glória dEle. Tem gente que está servindo hoje e nem sabe como é que começou, mas Deus já tinha te olhado, Ele já tinha te separado, e no meio do caminho Ele foi te habilitando para você chegar aqui e fazer o que você faz hoje. O óleo que está sobre a nossa cabeça, Ele vai nos habilitando. Davi foi ungido num dia, mas no outro ele voltou para a sua rotina normal. Então não fique desesperado. Deus é agora, quando é que vai se cumprir? No tempo dEle e do jeito dEle. Mas se já tem um óleo sobre a tua cabeça, um chamado ativo sobre a tua vida, se prepare. Não fique querendo forçar a barra. Samuel nem disse para Davi: estou te ungindo como rei, fica calado. Como disse para Saul: Saul, tu é rei, não conta para ninguém não. E ele segurou o segredo, até que ele foi apresentado diante do povo. Mas Davi não. Samuel vai lá, unge e vai embora. Porque Samuel sabia que era Deus que ia levantar Davi, porque Davi ainda era um menino, e Deus ia criar estratégias para trazer Davi para mais perto do palácio. Porque o óleo que estava sobre a cabeça de Davi era de governo, então ele tinha que estar no palácio. Deus vai nos trazendo, para perto de onde nós vamos cumprir o nosso ministério. Lembra de José? Vamos vender José e colocar no poço. Os irmãos acharam que era o fim, mas eles estavam empurrando José para o chamado. Tem gente que pensa que acabou com a gente, fiz de tudo para acabar com ele. É o fim. Não, às vezes o que ele fez contigo te empurrou para o teu chamado, para o teu propósito.
Tem gente que chama isso de zona de expulsão. Todos nós temos a zona de expulsão. Nós somos expulsos do nosso lugar de conforto, por uma injustiça, por uma falácia, por uma contenda. Meu Deus, acabamos com ela, falamos tanto dela que ela foi embora lá para Ribamar. Era lá que Deus queria usar. Era lá que era a cadeira de governo dela, dele. Deus não erra, meu irmão. Até o inimigo ele usa para nos aproximar do nosso propósito. E aí chega agora o espírito mau, chega e começa a atormentar Saul. Versículo 15 diz: então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso mande que estes seus servos que estão em sua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. Então Saul diz aos seus servos: então procurem um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos servos diz: eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha só, alguém lembra de Davi. Não foi Davi que se apresentou lá: ei, deixa eu tocar na tua igreja hoje. Não. Não foi Davi que chegou dizendo: eu sei pregar, eu posso pregar nessa conferência, pastor. Não. O Espírito do Senhor levou alguém para lembrar de Davi. Saul, tu está precisando de quem? De quem toca harpa? Pois eu conheço um, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Pode mandar chamar. Deus criando propósitos para trazer o menino do campo para dentro do palácio. E aí acontece, Saul envia mensageiros a Jessé, versículo 19, dizendo: mande-me seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pega um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e envia a Saul por meio de Davi, seu filho, querendo agradar o rei, né? Vai para a casa do rei, leva um presente para ele, leva um lanche para ele, não chega de mão vazia não. Assim Davi foi a Saul, esteve diante dele. Saul gostou muito do que ele fez e fez dele seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. Olha o que Deus faz. O menino que já era rei, mas nem sabia que era rei, tinha um óleo sobre a cabeça, era um adorador, foi chamado sendo adorador, mas ali Deus já estava recebendo como rei. Ele chega por um propósito de Deus, ele toca o seu instrumento diante do rei, o rei se agrada e fala: ei, manda perguntar para Jessé, manda dizer para Jessé que a partir de hoje esse menino vai morar aqui. Ele vai ser meu escudeiro fiel, porque na hora que eu precisar de um adorador, ele vai estar do meu lado. Deus criou um propósito para empurrar o menino para o palácio. Davi, tu é rei. Esse óleo que está sobre a tua cabeça vai te trazer para um local de governo. Vai chegando, não questiona, vai chegando. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, né? Deus tira coisas, tira pessoas, mexe aqui, mexe ali, a gente sofre, a gente questiona. Ah, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Mas no fundo a gente não quer a vontade de Deus, porque a nossa vontade às vezes parece melhor. E no final a gente percebe: era a mão de Deus. Eu tinha que estar aqui, tinha que ser assim, eu tinha que sair daquele lugar, essas pessoas tinham que ter saído da minha vida. Olha onde eu cheguei. O propósito de Deus se estabelecendo. E aí, versículo 23 fala que sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava uma harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E assim termina o capítulo 16. Deus: olha, tu já está no lugar da promessa, Davi. Tu nem sabe disso, mas eu vou sempre estar criando uma chance de te promover. Eu vou colocar desafio. Qual era o desafio de Davi? Tocar o instrumento dele para o demônio sair. Deus, ele mexe nos cenários para que aquilo que a gente sabe fazer interfira no espiritual. Então tem guerra que a gente vai começar a enfrentar, tu não vai entender nada. Por que eu estou passando por isso? Por que toda vez que eu chego ali tem essa guerra? Deus está te promovendo, vai lá e faça. Eu cheguei aqui, tudo mudou, porque Deus está te levantando como intercessor daquele lugar. Levante suas mãos e profetize. Ah, é só eu chegar, tudo fica pior. Meu Deus, não, Deus está mudando os ambientes para que sempre que tu chegue, saia do teu controle. Mas não vai sair do controle dele. Ele está criando cenários para te colocar dentro de um propósito. Porque aquilo que você carrega, irmão, isso é muito forte da parte de Deus. Se nós carregamos um chamado genuíno do Espírito de Deus, a gente pode virar esse mundo de ponta cabeça. Mas a gente sempre vai ser empurrado para aquilo que a gente tem que fazer.
Depois do 16, a gente vai para o 17, já começa o quê? A batalha de Davi com Golias. Davi ainda era só um menino, mas Deus queria um propósito maior agora. Eu quero ver, vamos testar agora esse menino em outra coisa. Vou usar um gigante para afrontar o meu povo. Quem que se levanta? O menino, que não era rei, mas tinha olhos sobre a cabeça e entendia. Ele já honrava a Deus no secreto, ele não admitia que ninguém falasse de Deus. Tudo que Samuel fez ali foi em segredo, em silêncio. Para a família de Jessé aquilo foi uma consagração normal, mas no céu era a unção de rei. Tem coisa que a gente faz aqui, apresenta no altar, que a gente acha que é só uma mão na cabeça normal da nossa liderança. Aquilo às vezes é uma habilitação para um nível mais profundo na presença de Deus, e você nem sabe disso. Então, meu irmão, congregue, sirva, se ofereça para ajudar. Tu nunca sabe qual é o dia que aquela mão na tua cabeça vai te habilitar para um governo. Tu nunca sabe. Só que para ser reconhecido no local de honra, lá no secreto, você tem que ter aprendido a honrar a Deus onde ninguém te vê. Tem muitos ministérios e vidas espirituais que não fluem porque só quer manifestar dom na frente de pessoas. E não é assim que funciona o reino. O que nós manifestamos aqui é resultado de uma busca no secreto. Não tem como a gente sustentar, irmão, uma máscara. Aqui eu sou top, aqui eu prego bem, aqui eu louvo bem. Se na minha casa eu não tenho uma vida de honra ao Senhor, Ele nunca vai me levantar para uma posição de governo, para falar em nome dEle, fazer coisas em nome dEle, ser reconhecido. E por incrível que pareça, as pessoas que mais querem reconhecimento são aquelas que menos honram no secreto, que acham que reconhecimento e fama é um feed de Instagram bem feito, com marketing bem feito. Não é isso que honra a Deus. Não é isso que move o coração de Deus. A nossa adoração que é feita em secreto, ela sobe muito mais para Deus do que muita coisa que a gente faz aqui. Aquele que não aprende a ser fiel no pouco, nunca vai ser colocado sobre o muito. Quando Deus ele pensou em destituir Saul, os olhos de Deus já tinham passado sobre aquele pasto e já tinham olhado aquele menino adorando. Deus olhou e pensou: tem um coração que me agrada, eu vou honrar esse rapaz. Só que eu ainda não vou dizer nada. Deus não vai nos falar o processo que a gente vai passar. Muitas vezes Ele fala o destino: eu vou te honrar, porque se eu te falar tudo que tu vai passar, tu vai desistir. Só que não foge do processo. Tudo que eu te apresento é para te promover. Então vai para cima, porque isso te aproxima da cadeira de governo. Foi o que Ele fez com Davi. Não era nada, mas sabia fazer algo que Deus já tinha contemplado no secreto. E Deus falou: vou separar para mim. Quando Saul perde o espírito, ele coloca um espírito mau, para que só saísse quando alguém tocasse uma harpa. Quem toca a harpa? Davi. Olha a necessidade, casando com propósito. Está pronto. Só vai chegar o tempo do menino agora se manifestar. Mas ele já tem óleo na cabeça, ele tem unção, ele tem coração de servo, ele está pronto. Ele já era obediente. E ele sabia prestar culto no secreto. Pense em alguém que sabia prestar culto no secreto, era esse menino. É por isso que Jesus fala: olha, entra no teu quarto, fecha a porta. Às vezes aqui a gente não consegue, né? Mas o Senhor, Ele fica extremamente feliz e quebrantado com alguém que no secreto o busca, o honra, o adora. E é por isso que Ele nos honra. Tem uma frase de impacto, eu quero encerrar com ela nessa noite, que fala assim: quem vê Deus honrando alguém, não imagina o quanto essa pessoa honrou a Deus no secreto. Parece fácil, poxa, está honrando esse homem porque chegou agora. Ninguém sabe como é a vida desse homem no secreto. As renúncias que faz. Isso serve para a gente que é jovem. O mundo lá fora nos ensina que a vida do jovem está sendo perdida aqui dentro. Amigos que nos convidam para festas, aniversários e tantas outras coisas. E a nossa vida de renúncias, irmãos, aqui, ela vai nos levar a um nível muito maior na presença do Senhor. A gente não pode substituir isso. Vale a pena honrar o Senhor sim no secreto, com a nossa vida, com a nossa conduta, com tudo que nós temos e somos. Porque quando Ele for decidir honrar alguém, Ele não vai procurar um ímpio, Ele vai procurar alguém que é dele.
Por isso, quando Samuel chega diante de Eliabe, eu tenho certeza que é esse. Deus fala: Samuel, esse aqui que tu pensa que é, eu já rejeitei. Eu não olho mais segundo a aparência, eu olho segundo o coração. É por isso que Provérbios faz questão de falar, meu irmão, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Não adianta guardar a doutrina da igreja, não adianta guardar a visão, se o teu coração está longe de honrar ao Senhor. Que possamos sair daqui hoje debaixo desse entendimento. Senhor, que o meu coração seja um coração segundo o coração de Davi. Deus, quando escolhe Saul, a gente vai perceber, Deus escolhe Saul, coloca o Espírito Santo para mudar o coração, porque Deus queria, poxa, o cara é bom, se eu investir nele, ele pode render. Só que pelas decisões pessoais de Saul, ele começa um governo bem e termina um governo em desonra. Enquanto isso, o menino está sendo preparado. Então a gente tem que segurar o que a gente tem. É como termina que conta. A gente pega o ministério e pega a responsabilidade. Não, está indo tudo bem, mas é como termina que conta. A gente pode ter começado muito bem uma missão aqui, mas se no meio do caminho o nosso coração começa a mudar, irmão, pode ter certeza, Deus vai começar a preparar alguém melhor do que a gente. Porque Ele falou, foi na cara de Saul: já preparei alguém melhor do que tu. E ele vai ser levantado. Então que a gente venha honrar aquilo que Deus nos deu. Senhor, foi tu que me deu. Tu está vendo algo que eu ainda não vi, então me ajuda. Me ajuda a honrar essa unção que está sobre mim. Me ajuda a honrar essa responsabilidade que por meio da minha liderança o Senhor instituiu sobre a minha vida. Quando eu pensar em desistir, me ajuda. Mas eu quero honrar. Isso serve para a nossa vida ministerial hoje. Não só hoje, mas em todo o tempo. Eu quero te convidar a ficar de pé. Que a gente lembre disso. Sabe, Deus não precisa da nossa ajudinha, né? Saúl, não. Deus mandou fazer isso aqui, mas era para agradar a Deus, que a gente ia sacrificar. Não faça aquilo que Ele não te pediu. Consulte ao Senhor: Senhor, essa é a tua vontade? É a tua vontade que eu faça isso? Não ficou claro para mim? Na dúvida, não faça. Deus não é Deus de confusão. Deus não trabalha em coração ansioso, irmão. Tu quer muito fazer uma coisa, mas eu tenho que dar conta, não. E nesse meio de querer dar conta, tu começa a achar que Deus está falando alguma coisa e Deus não está falando. Essa semana, não sei se alguém viu isso, eu vi na internet, uma reportagem. Um senhor idoso que disse que Deus tinha falado com ele, que dentro da casa dele tinha uma mina de ouro. Alguém viu isso? O homem começou a cavar um túnel de muitos metros, porque disse que Deus falou com ele que lá no final desse túnel tinha ouro e ele ia ficar rico. O homem foi seguindo essa voz, que era Deus que falava com ele. É um propósito, é uma missão, eu vou ficar rico, eu vou ajudar pessoas. Nossa, vai ser bênção porque eu vou ajudar pessoas, irmã. Então Deus está no meio. Nem tudo é Deus que está mandando. A reportagem fala que o senhor foi lá, o buraco muito profundo, ele se desequilibra, ele cai e morre. Morreu. Uma outra vez, em uma pregação do pastor Lucinho Barreto, dizendo que um homem era gerente do Banco do Brasil na cidade dele, e ele falou que Deus falou com ele: pede tua rescisão, compra tudo, pega esse dinheiro e compra tudo em ovo de codorna e vai vender, porque eu vou te prosperar. Ele pede demissão, compra tudo de ovo de codorna, abre o negócio, ele fala e vai à falência. E ele morre de depressão, ele tira a própria vida. Deus não estava ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que Deus está mandando fazer e falar. Nem sempre tem Deus. Faça aquilo que Ele mandou fazer. Ainda que aparentemente, nossa, não vai ser bênção para o ministério. Nem sempre é. Consulte o dono da casa, consulte o dono da obra. Ele está vivo, então ele sabe o que é melhor para a casa dele. Mas não coloque os pés pelas mãos, justificando que vai ser bom para a igreja a tua decisão. Se quebrar um protocolo do reino não é bom para ninguém, então não faça. Que a gente saia daqui hoje lembrando, entendendo que Saul perde o governo por uma desobediência. Então que a gente saia daqui hoje orando: Pai, me ensina a te honrar e ser obediente à tua voz e à tua palavra. Sobretudo obediente à minha liderança, à visão desse lugar, aos teus princípios. Amém? Feche seus olhos. Aleluia, Senhor Jesus. Paizinho, nós queremos te agradecer por essa palavra liberada nessa noite, nessa casa. Senhor,
Nós pedimos a Ti que tenha misericórdia de nós. Hoje nós aprendemos por meio do exemplo de Saul que é muito melhor obedecer do que sacrificar, que momentos de devaneios, de desobediência podem nos custar muito caro, ainda que Tu sejas o Deus da graça, ainda que estejamos na nova aliança, isso não nos respalda, porque Tu ainda continua sendo um Deus justo, fiel e verdadeiro. Senhor, nos ajuda, Pai, a honrarmos os Teus princípios e a Tua palavra, a honrarmos a Tua presença e, sobretudo, a honrar o óleo que está sobre as nossas cabeças. Senhor Jesus, tenha paciência conosco, tenha misericórdia de nós, nos perdoa pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados e endireita os nossos caminhos. Não retira de nós o Teu Espírito, mas nos dá, Senhor, sensibilidade, para que possamos ouvir a Tua voz e redirecionar o nosso caminhar. Assim nós oramos nessa noite, Te agradecendo pela Tua bondade, pela Tua fidelidade e pela Tua graça. Faça de nós homens e mulheres de relevância nessa geração, que aquilo que nós carregamos, que as missões que recebemos do Senhor venham ter impacto positivo no Teu reino e que venha abençoar pessoas. Deus, nos ajuda nos momentos de fragilidade, para que nós não venhamos ficar confusos e de repente tomarmos decisões que fogem dos Teus princípios. Assim nós oramos, encerrando nessa noite esse momento de ministração, devolvendo a Ti mais uma vez toda a honra, glória e louvor, Pai, que tenha subido a Ti como oferta agradável, com cheiro de aroma suave às Tuas narinas. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por morar em nós e por direcionar os nossos caminhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aplauda Ele. Aleluia.